Bom, gente, pediram para a gente falar sobre guias espirituais, né? Anjo da guarda, mentor. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, gostaria que vocês apertassem o sininho para ser avisado de novos vídeos. Mas vamos lá. Quando a gente pensa guia espiritual, mentor, espiritual, anjo da guarda, a gente tem muita visão católica do que seja isso. A doutrina vai pensar isso de forma diferente. Porque ela vai entender o seguinte: quando você faz um bem e você é levado a fazer o bem pelo seu mentor, o mérito é do mentor. Diminui o seu mérito nesse processo de fazer o bem. Então, de um modo geral, essa intervenção dos mentores na nossa vida é mais sutil, no sentido de nos intuir, mais no sentido de nos ensinar a fazer as perguntas certas. A gente foi ensinado a temer o mal, mas mais no sentido de sentir o desejo de fazer o bem. Então, quando a gente sente o desejo de praticar uma caridade, de se modificar, e pode ser que seja o mentor, o guia espiritual ali nos intuindo. Isso é uma primeira reflexão que a gente tem que fazer. Outra coisa também que a gente vai ter essa ideia de que eles vão evitar o mal que possa acontecer com a gente. Primeiro que a ideia de mal e bem, de espíritos de luz, é diferente. Eles vão entender que são experiências que nós precisamos passar por dois processos, o sentido de que são pessoas, são condições que nós plantamos e estamos colhendo, e condições de que todos precisam passar para aprender, né? Todos precisamos passar pelos processos de aprender a viver em sociedade, de aceitar certas condições que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar, e às vezes a gente confunde isso com um mal. Então tem isso. Outra coisa que também vai se questionar essa ideia de guia espiritual, anjo da guarda, mentor e catástrofes, por exemplo, Deus e catástrofes. A questão é que filosoficamente já se entende que a existência de sofrimento e a existência de Deus, uma coisa não nega a outra. Então a espiritualidade maior, de um modo geral, elas não vão evitar que aconteça certas condições no que tange a nossa individualidade e no que tange a nossa coletividade, né? Catástrofes coletivas. Mas vão nos intuir e tentar nos preparar no sentido para que nós tenhamos maturidade para passar por esses processos da melhor forma possível. Porque aí sim seria mérito nosso e seria um exercício de crescimento pessoal nosso. Na pergunta que me passaram, é assim, o mentor bota a gente no caminho do bem, ou evita que a gente entre no caminho do mal. A questão que o caminho que a gente está traçando são nossas escolhas, não é a escolha do mentor, nem de Deus. Isso sob a visão espírita. São escolhas que nós tomamos. E se nós tomamos aquelas escolhas, passar pelas experiências que essas escolhas nos trazem é importante. Até para a gente aprender a fazer melhores escolhas. Ou entender que aquilo que a gente está passando e pensava que era ruim, não foi ruim, era necessário, é importante. Então, por exemplo, uma visão sobre os processos apocalípticos. Processos apocalípticos sempre acontecem na nossa vida. Por exemplo, o mundo de que a mulher não votava entrou no processo apocalíptico. Hoje a mulher tem espaço dela de votar, de se candidatar. Então foi um mundo, uma condição que foi destruída, né? Então os processos apocalípticos, que são a destruição de certos conceitos ou preconceitos, e no que tange catástrofes, são questões para a gente refletir sobre, inclusive, como usar a ciência para refletir onde que a gente constrói cidades, onde a gente constrói a nossa casa, como que a gente constrói a nossa vida, a questão do nosso futuro, coisa e tal. Então, dentro desse processo, a espiritualidade maior parece não entender a coisa como mal e bem, mas entender a coisa como experiências que a gente tem que passar individualmente, que a gente tem que passar coletivamente. E nos ajudam no processo de como a gente passa por isso. Porque ninguém encarnou de férias. E a gente encarnou em um planeta de provas e expiações. Então vamos passar por provas e expiações. Muito obrigado pela atenção de vocês.